Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa live. Eu sou Thalita Leila, designer de sobrancelhas, e o meu intuito aqui é te ajudar a alcançar o faturamento de R$ 4.000 em 30 dias trabalhando com design de sobrancelhas. E para alcançar esse faturamento é preciso evitar alguns erros na jornada de um iniciante, de um principiante. E esse é justamente o título da nossa live de hoje. Qual o maior e mais severo erro de um iniciante em designer de sobrancelhas? Esse erro deve ser totalmente evitado. Quero saber se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou um tanto quanto rouca aqui, mas vou fazer assim mesmo. Talvez dê um pigarrinho aqui durante a live, mas a gente vai tentando levar dessa forma. Já começou. Eu vou contar para vocês alguns dos erros que eu cometi na minha trajetória, né? Ao longo aí de mais de 9 anos de carreira, para que vocês possam aprender com os meus erros e não precisar cometê-los, porque é muito mais inteligente, vamos dizer assim, que você aprenda com o erro do próximo, para não precisar passar por esse erro, porque os erros atrapalham muito a nossa jornada e atrapalha que a gente chegue mais rápido ao nosso objetivo. E no caso, o objetivo proposto aqui é o faturamento de R$ 4.000 no período de 30 dias trabalhando com design de sobrancelhas. E eu posso dizer hoje para vocês que o meu primeiro erro na jornada foi aquele erro por excesso de cautela. Aquele pecar por excesso, eu tinha muito medo de fazer sobrancelhas, pasmem. Hoje eu domino super bem, mas no meu início eu tinha muito medo. Quando eu comecei a trabalhar nessa área de estética, na verdade, eu queria trabalhar apenas com a parte de epilação. De quê? De buço, axila e perna. Por quê? Coisa mais simples do mundo é uma epilação de buço, axila e perna. E eu tinha determinado que eu não faria sobrancelhas porque eu achava muito difícil. Eu não tinha a visão do que era um design, então eu não queria trabalhar com sobrancelhas, queria fazer só esses 3 tipos de epilações. Mas quem na face da terra vai chegar a um bom faturamento trabalhando só com essas epilações, né? Até que um dia eu fui desafiada e tive que enfrentar e trabalhar com sobrancelhas. E eu fui atender as primeiras clientes sem ter visão nenhuma. Eu sabia a técnica, mas eu não tinha visão nenhuma do que era construir um design, do que era deixar uma sobrancelha com formato de sobrancelha. Principalmente se a cliente não tivesse já um design pré-definido. Porque tem sobrancelhas que naturalmente já tem um design pré-definido. E tem outras que nem tem sobrancelha, ou que nem tem formato de sobrancelha direito, e é justamente a profissional quem vai estabelecer esse formato, esse design. Então eu não tinha segurança para fazer isso, porque eu não tinha visão. E o meu erro era pecar pelo excesso. Eu tirava só os excessinhos de pelo, não deixava a sobrancelha desenhada, eu tinha medo de fazer uma sobrancelha arqueada, não sabia por onde ia, eu tinha medo de entrar demais. E praticamente eu passava o tempo todo só alisando a sobrancelha da cliente. Passava algodão, passava o pente, tirava bem pouquinho pelo. Aí olha só a sacada. Como eu não tinha segurança em fazer um design, né, belíssimo, o que eu fazia? Eu tirava o excessinho de pelo, entregava o espelho para a cliente e perguntava para ela se estava bom, se ela gostaria que eu tirasse mais alguma coisa. Então, a cliente é quem ia me direcionando, dizendo tire um pouquinho aqui, tire um pouquinho ali, e assim eu já ia ajustando as expectativas da cliente com aquilo que eu ia fazendo, porque ela é que me passava a diretriz de onde eu tinha que tirar, de como que ela gostava. Então, já no meu início, mesmo sem dominar assim, a parte do design, mesmo sem dominar, eu já entrava ali em um consenso com a cliente e ela ia me direcionando a como que ela gostava das sobrancelhas. Deixa eu só ver algumas coisas aqui de configuração, porque sou nova aqui em live pelo Instagram, não sei se está tudo ok. Mas acho que tá. Então, o meu primeiro erro na caminhada era esse, de pecar pelo excesso de cuidado. Eu mal tirava as sobrancelhas da cliente. Eu não entregava um designer de sobrancelhas, um design de sobrancelhas que diga. Eu só entregava uma sobrancelha assim,
tirar do excesso, fazia a limpeza. Naquela época até chamava assim, né? Fazia a limpeza da sobrancelha. Tinha, inclusive, essa diferença entre fazer a limpeza e fazer o design. E para fazer o design, pagava-se, inclusive, mais caro. É tanto que eu não me reconhecia como uma designer de sobrancelhas. Se alguém chegasse no salão que eu trabalhava, procurando por um designer, uma designer, eu logo me escondia, porque na minha cabeça eu só fazia limpar sobrancelhas. Eu não era uma profissional designer, então eu sempre passava a minha vez, porque eu não me reconhecia como uma profissional qualificada. Então esse foi o meu primeiro erro, mas esse não é nem de longe o pior e mais severo erro de um iniciante, muito pelo contrário. Esse erro é até bom, porque previne de acontecerem erros maiores, né? De estar causando falha nas sobrancelhas das clientes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas é aí que tá. Depois de alguns anos trabalhando, eu fui dominando a técnica e aí é que veio o meu verdadeiro erro. Por muita segurança, olha só, naquele início eu tinha falta de segurança. Daqui a algum tempo, alguns anos trabalhando, eu fui adquirindo tanta segurança que eu fiquei assim confiante além da conta. Até que um dia eu fiz uma sobrancelha de uma cliente, não me esqueço nunca. Eu lembro dela até hoje, lembro inclusive o nome. E eu vou contar o erro para vocês e vocês vão entender que essa cliente nunca mais voltou, mas eu lembro dela até hoje. Eu fui fazer aquele design muito bem confiante. Nossa, tem uma mosca passando aqui. E o que acontece? Eu acabei afinando demais. A sobrancelha dessa cliente é daquelas que tinham os pelos bem arrepiados, que os pelos são daqui, quando pega do ponto alto para baixo, ele não faz essa quedinha. Ele ficava todo para cima aqui, ó, nessa parte. E eu não sabia lidar muito bem com esse tipo de sobrancelha, apesar de achar que eu já era a expert, né? E aí, acabei afinando. Afinei a sobrancelha da cliente. E ela percebeu. E eu vi que tinha afinado. Mas ela disse que eu tinha afinado a sobrancelha dela. E o meu erro, eu não reconheci o erro. Apesar de perceber que eu havia afinado, eu não reconheci naquele momento. Eu falei que não tinha afinado não. Tipo assim, tava boa a sobrancelha dela. E o que eu fiz? Eu ofereci passar sombra nas sobrancelhas da cliente para disfarçar aquilo ali que eu não estava assumindo. Eu não assumi que errei, eu não assumi que afinei. Mas eu ofereci como se eu quisesse agradar a ela. Como, já que você não gostou, não te agradou, a gente pode passar uma sombrinha para de repente disfarçar, deixar ela mais marcada, mais desenhada. E a cliente não aceitou, foi embora, nunca mais voltou. Minha voz está querendo falhar. Então, aquele meu primeiro erro de cautela demais, por não ter confiança em ser uma profissional, olha a diferença do segundo erro. O primeiro foi muito melhor, de ter cautela demais, o excesso de cuidado. O segundo erro, eu achei que eu já era uma profissional top, excesso de confiança, errei e não tive a humildade de assumir o meu erro e de arcar com as consequências desse erro. O que acontece? Perdi essa cliente, mas isso me pôs a pensar. Eu vi que eu não tinha feito ali a coisa certa e fiquei pensativa sobre isso. Até que anos depois, tome anos para frente, lá vem o meu terceiro erro que eu vou dizer aqui para vocês dessa minha trajetória. Uma cliente minha que eu já atendia há anos, perfeito, maravilhosamente bem, sobrancelhas lindas. Desculpa. Acontece que ela tem, né, uma cicatriz bem aqui embaixo da sobrancelha, mas é uma cicatriz leve, de catapora. Só que, exatamente no lugar dessa cicatriz, fica um pouco falhado assim os pelos. Uns pelos, não deixa a sobrancelha bem retinha, retilínea aqui de pelos, fica meio assim. E acontece que um belo dia eu acabei tirando demais nessa sobrancelha que tinha cicatriz. Como os pelinhos
na parte da cicatriz são irregulares, ao invés de eu acertar, deixar ela linear pelos pelinhos irregulares de baixo, eu deixei pelos pelinhos irregulares de cima. Então, essa sobrancelha ficou perfeita, maravilhosa, como deveria. E essa outra aqui ficou um pouquinho mais para cima. Eu acabei comendo um pouquinho aqui, ó, os pelos nessa região. E ela ficou um pouquinho mais para cima, deu uma afinadinha, né? Coisa básica de tipo 1 milímetro, mas que fez a diferença. Essa cliente, muito perfeccionista, gosto das sobrancelhas delas, incrivelmente lindas. Sempre está com as sobrancelhas intactas, bem maquiadas. Eu sei que ela é uma cliente muito vaidosa e sempre tive o cuidado com as sobrancelhas dela. Sempre deu certo, menos dessa vez. Aconteceu esse equívoco, o que é normal. Eu preciso falar isso para vocês, que todo ser humano erra. Cabe a nós reconhecer o erro e saber lidar com ele. Vou tomar mais uma água porque minha voz está só falhando. Eu resolvi fazer a live com a voz assim mesmo, porque semana passada já era para ter feito, eu estava ainda mais rouca, não consegui. Eu não sei quando a voz vai voltar 100% ao normal, então não podia estar perdendo tempo. Por isso peço desculpa para vocês por esses pigarrinhos, por ter que parar para estar bebendo água, mas vamos levando adiante assim mesmo. Então, o que acontece? Aconteceu esse equívoco na sobrancelha da cliente. Ela viu, eu percebi na hora, mas aí eu fiquei calada. Ela viu e falou, né, que estava mais fina. E eu reconheci. Ai. Eu reconheci que tinha errado, sim. Falei para ela, pedi desculpas. Mas aí, tipo, ela aceitou de boa. Ela já era minha cliente há bastante tempo. Aceitou de boa, pagou e foi embora. Só que eu fiquei encucada com aquilo. Por quê? Eu sabia da vaidade dessa cliente, do quanto que ela se preocupava em ter belas sobrancelhas, e eu pensei no quão incomodada ela se sentiria todas as manhãs quando se olhasse no espelho. Imagine, uma pessoa extremamente vaidosa vai se olhar no espelho pela manhã para fazer aquela maquiagem e ver que as sobrancelhas não estão de acordo com o que ela gosta. Que triste. Então eu me coloquei no lugar dessa cliente e aí eu mandei uma mensagem para ela falando que estava pensando que, tipo assim, para ela seria muito ruim esse acontecimento, né? De todo dia estar olhando daqui que aqueles pelos crescessem novamente. Então eu conversei com ela e falei para ela me passar o Pix porque eu ia devolver o dinheiro que ela havia pago por esse design. E olha só quão importante é reconhecer o erro, né? Como essa já era uma cliente fiel há algum tempo, que já gostava muito do meu trabalho, elogiava super o que ela fez. Ela me respondeu, Thalita, não se cobre tanto assim. Você é um excelente profissional e isso acontece, é normal. Não precisa se cobrar assim, mulher. Deixe de ser tão perfeccionista. Engraçado é que ela é super perfeccionista também. Mas ela viu que, tipo assim, foi um equívocozinho que aconteceu, normal, e aí ela perdoou por isso, mas eu não fiquei satisfeita, porque de forma alguma eu gostaria de entregar um resultado desse para alguém. Então, eu fiquei insatisfeita com o resultado que entreguei e eu acabei insistindo, o que não precisa ser feito. Se você é um designer ou uma designer iniciante e acontece esse tipo de coisa, sim, se proponha a não aceitar ou a devolver o valor, mas a partir do momento que o cliente diz que não precisa, ok, acaba por aí. Só que eu acabei insistindo mais um pouco e falei que devolveria sim o dinheiro dela. Ela falou, então tá bom, não precisa devolver. Na próxima vez, próximo mês quando eu voltar, a gente desconta esse valor. E assim fizemos, próximo mês ela voltou, descontei o valor e seguiu tudo maravilhosamente bem. Mas imagine, se eu não tivesse reconhecido esse erro, tivesse feito como aquela outra cliente lá do meu passado, eu poderia muito bem perder essa cliente, mesmo que ela fosse fiel a mim. Por eu não reconhecer o erro, seria no mínimo chato ela ter essa fidelidade comigo e eu, de repente, no dia que errei, falar, não errei não, tá tudo bem, não sei o quê.
fingir que não tinha visto aquilo ali. Então, foi muito importante essa minha postura como profissional, de reconhecer o erro e correr atrás para ver alguma forma de resolver essa situação, já que a cliente ia precisar, de qualquer forma, esperar que esses pelos voltassem a nascer. Mas deixa eu te falar, eu estou esse tempo falando apenas sobre erros na hora de executar design, né? E esses não são os piores, os mais severos erros que um principiante e uma principiante em designer de sobrancelhas pode vir a cometer. Por quê? Porque nós somos seres humanos e todo ser humano, uma hora ou outra, vai errar. Não existe esse profissional perfeito que nunca errou, sempre teve uma carreira brilhante de sucesso. Isso não existe. Todo profissional, uma hora ou outra, vai errar, seja um erro pouco, um erro pequeno, ou seja, um erro assim irreversível e imperdoável. Infelizmente acontece. É tanto que acontece com diversos cirurgiões plásticos, por exemplo, de cometer erros que vão para a justiça e tudo mais. Por quê? Porque são seres humanos. Então a gente não tem que se cobrar tanto assim. Temos que ter cautela, trabalhar com responsabilidade, mas saber que se uma hora ou outra acontecer, tá tudo bem. É reconhecer, ver onde errou, ter cuidado para não cometer de novo e seguir em frente. Inclusive, esses são excelentes exemplos porque, por exemplo, vamos supor que erros são pedras no meio do nosso caminho. Se a gente tem o objetivo de alcançar determinado local, determinada meta, determinado patamar, e existem pedras no meio do caminho, vários erros que a gente tem para cometer. Aí, digamos que alguém me alertou: olha, tem uma pedra ali, significa um determinado erro. Tem uma pedra ali. Vá por esse outro caminho, desvie da pedra. E o que eu faço? Não, eu vou aprender com o meu próprio erro. Ele falou que assim dá errado, mas eu vou lá e eu vou fazer, porque eu quero quebrar a cara, eu quero aprender com o meu próprio erro. O que acontece? Você vai, tropeça na pedra, cai, vai levar um tempo para você levantar e continuar a sua jornada. E lá na frente pode ter outra pedra que alguém disse para você desviar e você não quis, você vai tropeçar de novo. Então, cada erro que alguém cometeu, que você não quer desviar, você quer pagar para ver, você está atrasando o seu processo. Você poderia estar lá na frente, já chegando no seu alvo, aí você tropeça, cai, tem que voltar para a sua estaca zero. Então, a forma mais inteligente de se fazer é aprender com o erro dos outros, não precisar pagar para ver. Mas, como eu falei, esses não são os piores e mais severos erros. Esses não são os erros que te impedirão de chegar ao faturamento de R$ 4.000 em 30 dias trabalhando com design de sobrancelhas. Mas eu vou revelar agora para vocês qual é o pior erro de todos, que não é erro de técnica, não é erro de prática, não é erro de posicionamento. Sabe qual é o pior e o maior erro de um iniciante e de uma iniciante? O erro que te afastará muito do seu objetivo é ficar olhando para o lado. É desviar a sua atenção, olhar para um lado, olhar para o outro e se comparar com outros profissionais da área que já chegaram a patamares que você deseja alcançar. Muitas vezes a gente inicia na profissão e vê um colega de profissão que já está há sei lá quanto tempo, às vezes nem tanto tempo. Vamos supor que há 2 anos ele já alcançou o patamar dele, uau, está no topo. E aí você entra agora e quer se comparar com esse colega que já está há algum tempo trabalhando para fazer acontecer. Você vê... Eita, parece que eu me borrei. E você começa a comparar a sua vida com a dele. Por que, que a agenda de fulano de tal é cheia, vive cheia de clientes? Por que, que ele já é patrocinado por marcas de rena, se for só um design, ou de pigmentos, se for micropigmentador? Por que, que ele já é convidado para palestras? Por que, que ele já é convidado para ser jurado de campeonatos de design ou de micropigmentação e eu não sou? Por que, que ele já está nesse topo e eu não estou? Por que, que ele e não eu?
Esse erro te atrapalha muito de chegar no seu objetivo, porque você vai perder tempo olhando para a vida do outro, quando você poderia aproveitar esse tempo para se profissionalizar ainda mais e garantir que você vai chegar naquele patamar que você quer. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu perdi muito tempo da minha vida. E isso não faz tanto tempo. Há uns 3 anos atrás, eu me comparava muito. A minha vida era entrar em rede social de colegas de profissão que já estavam em outros níveis, mesmo que tivesse começado há pouco tempo antes de mim, tipo há 1 ano atrás, mas que já estavam em níveis elevadíssimos, e eu ficava me questionando, poxa, como é que essa pessoa já é patrocinada por pigmento? Por que eu não consigo? Por que ninguém me vê? Por que ninguém me nota? Perdia, horas a fio, me comparando. Quando, na verdade, o que eu deveria fazer nesse tempo era estar me aperfeiçoando, era estar olhando para mim como profissional para detectar onde eu estava errando, o que é que estava me impedindo de chegar no meu objetivo. E foi só quando eu parei de fazer esse tipo de comparação que as coisas começaram a acontecer para mim. E hoje eu já nem olho mais para a rede social dos colegas, vamos dizer assim. São poucas as pessoas que eu sigo e menos ainda as pessoas que eu acompanho, que tipo assim, que eu sigo e eu olho os stories e tudo. Por quê? Eu quero evitar de voltar a cair nesse precipício da comparação. A partir do momento em que eu fico olhando para a vida do outro, inevitavelmente eu vou cair no precipício da comparação. Então, para evitar isso, eu prefiro não seguir, não acompanhar esses colegas. É melhor que os colegas continuem crescendo e que eu continue crescendo também, porque o sol nasceu para todos, o sol brilha para todos, tem espaço para todo mundo no mercado, não precisa dessa questão de competitividade, concorrentes não precisam ser divergentes, concorrentes podem andar lado a lado, porque, primeiro, que ninguém é dono de ninguém, não existe dono de cliente. O cliente é cíclico, o cliente vai, passa um tempo com você, depois sai, talvez ele volte, talvez não, mas o importante é o tempo que ele passou com você, o que você construiu na jornada enquanto esse cliente estava com você. Então é besteira da nossa parte como profissional ficar se apegando a esse tipo de coisa, porque fulano de tal tem mais clientes, porque esse cliente era meu e fulano de tal levou esse cliente. Gente, pelo amor de Deus. Isso é um fato na vida de qualquer profissional que vai acontecer. O cliente vai passar por você, depois ele vai embora. Alguns ficam anos, meses, alguns passam apenas 1, 2, 3 vezes e vão. Isso é normal. Nós temos muita curiosidade de conhecer algo novo. Então é comum que o cliente passe o tempo com você e depois ele queira seguir para conhecer algo novo. A única coisa que você não pode é ficar se chateando por isso e ficar achando ruim e de repente querendo detonar o seu concorrente, tá? Então esse é o pior e mais severo erro na vida de um principiante, na vida de um iniciante, como designer de sobrancelhas, fazer a comparação. A comparação te trava, a comparação te leva para trás. Por quê? É muito fácil eu chegar aqui, tenho 10 anos, e olhar para a vida de quem já tem 20 anos de carreira. Claro, é muito mais propício que uma pessoa que está há 20 anos esteja em um patamar mais elevado que o meu, e que bom que esteja. Seria errado se essa pessoa de 10 anos a mais que eu estivesse um patamar muito abaixo, aí teria algo de errado com essa pessoa. Mas se ela está em um patamar mais elevado, se ela começou um pouco antes de você, ótimo. E se ela começou igual com você e ela chegou mais rápido no topo, isso significa que ela se esforçou mais, ela se doou mais, ela entregou o 100% dela. Por isso ela chegou no topo mais rápido. Então, se você quer chegar exatamente ali onde aquele seu concorrente está, se doe mais, faça acontecer, corra atrás,
que vai dar certo, porque dá certo para todo mundo que se esforça, todo mundo que põe como uma meta, como um objetivo e consegue alcançar qualquer patamar. Eu acredito muito que se uma pessoa foi capaz de conquistar qualquer coisa, se uma pessoa foi capaz de ir à Lua, qualquer outra pessoa que queira, esteja disposta a se esforçar e a pagar o preço, vai conseguir chegar na Lua também. Mas existe um processo. Eita, só um instante. Eita, que a voz está falhando. E nós temos que estar dispostos a passar por esse processo e a pagar esse preço se quisermos alcançar lugares altos. O que não cabe a nós é ficar comparando o nosso bastidor com o palco de alguém, porque a gente não sabe da vida do outro. Às vezes o outro já alcançou um lugar muito elevado e a gente não, porque nós estamos aonde? No nosso conforto, nós estamos aonde? Na nossa inércia, enquanto outras pessoas estão batalhando. Muitas das vezes, enquanto nós estamos descansando ou passeando com amigos, familiares, tem pessoas trabalhando, batalhando para fazer acontecer. Então, é provável que para essas pessoas as coisas aconteçam mais, eita, mais rápidas. Misericórdia. Ai, agora o pigarro pegou de verdade e a voz falhando. Então, é isso. Eu vou deixar essa live ser mais rapidinha, não vou me estender porque a voz não está aguentando. Começa a falar muito, ela quer falhar e começa a tossir. Então, vou encerrar por aqui. Eu acho que eu já consegui passar para vocês qual o aprendizado que vocês devem levar para a sua carreira, para não tropeçar no meio do caminho, conseguir ter um futuro brilhante. E eu tenho algo a dizer para vocês, que é o seguinte: não desista, porque virão obstáculos, terão pedras no meio do caminho, tem no caminho de todo mundo, comigo não é diferente, com você não será diferente. Então, a única coisa que a gente precisa ter em mente é de não desistir. Sendo fácil ou sendo difícil, temos que colocar no nosso subconsciente que nós somos capazes e que nós alcançaremos todo e qualquer objetivo, tá? Cabe a mim e cabe a você fazer por onde. Então é isso. O pior e mais severo erro na vida de um principiante designer de sobrancelhas é justamente fazer a comparação. Eu indico para vocês, sabe o quê? Sabe aquelas viseirinhas que o burrinho usa, que o cavalinho usa para não se distrair no meio do caminho? O burrinho, o cavalinho, usa aquilo ali que é para focar no caminho dele, no trajeto dele. Então, no nosso trajeto, na nossa jornada, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Seguir aqui, ó, olhando para frente, segue olhando para o seu alvo, coloca um alvo, coloca uma meta e segue firme, fixa nele, mira no alvo e segue firme, sem olhar para a direita nem para a esquerda, para não trazer distrações que vão te impedir de chegar ali ao seu alvo, ao seu objetivo, tá bom? Então é isso. Grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Provavelmente, próxima semana a live não acontecerá na quinta-feira. Vou ver se eu consigo trazer para quarta-feira, mas eu estarei avisando antes nos stories, tá? Então me acompanhem. Grande beijo. Boa noite. Fiquem com Deus.